Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade na fascinante trajetória do rei Davi após derrotar o gigante filisteu Golias. Após derrotar o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda, podemos ler em 1 Samuel capítulo 17 versículo 50. Davi se tornou um herói nacional. O exército de Israel, antes intimidado, ganhou coragem e perseguiu os filisteus, vencendo a batalha. Davi foi levado à presença do rei Saul, que quis saber mais sobre ele. Saul o manteve em sua corte, e Davi passou a servir como guerreiro. Ele rapidamente se destacou por sua bravura e sabedoria, ganhando o respeito do povo e dos oficiais. A Bíblia diz que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Muito mais do que um guerreiro vitorioso, Davi foi um líder estratégico, um adorador apaixonado e um homem segundo o coração de Deus. Após ser ungido como rei de Israel, Davi enfrentou grandes desafios, tomou decisões marcantes e demonstrou profunda dependência de Deus. Vamos começar falando um pouco antes de Davi ser coroado. Antes de Davi assumir o trono de Israel, ele viveu um período complexo sob o reinado de Saul, o primeiro rei escolhido por Deus para liderar o povo. Inicialmente, Davi era um excelente tocador de harpa e era visto com bons olhos por Saul. Após ser ungido secretamente por Samuel como futuro rei, lemos em 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13. Davi havia sido chamado à corte para tocar a harpa e aliviar o espírito perturbado de Saul. Sua habilidade musical e sua coragem ao enfrentar Golias trouxeram grande admiração do povo e da família real. No entanto, essa admiração logo se transformou em ciúmes, porque conforme Davi foi crescendo ele se tornou um grande guerreiro de batalhas. Quando o povo começou a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, podemos ler em 1 Samuel capítulo 18 versículo 7, que Saul passou a enxergar Davi como uma ameaça ao seu trono. A partir daí, iniciou-se uma perseguição implacável. Saul tentou matar Davi diversas vezes, e Davi precisou fugir, esconder-se em cavernas e até buscar refúgio entre os filisteus. Apesar disso, Davi nunca retribuiu com violência. Mesmo tendo oportunidades de tirar a vida de Saul, ele se recusou, dizendo: "Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor." Lemos em 1 Samuel capítulo 24 versículo 6. Essa atitude revela o respeito profundo de Davi pela autoridade divina, mesmo quando injustiçado. Essa atitude prepara o terreno para entendermos o coração de Davi e por que ele foi escolhido para liderar Israel. Se você está comigo, ainda vou pedir que se inscreva no canal, o seu joinha, e no final do vídeo compartilhe com seus amigos e familiares, para que eu continue trazendo assuntos relevantes e criando um conteúdo de qualidade. Muitas pessoas vão poder aprender e assim cresceremos juntos em conhecimento. Agora vamos continuar. Apesar da tensão com Saul, Davi desenvolveu uma amizade profunda com Jonatas, filho do rei. Jonatas reconhecia o chamado de Deus sobre Davi e o ajudava a escapar das investidas de seu pai. Essa amizade é considerada uma das mais belas da Bíblia, marcada por lealdade e amor fraternal. 1 Samuel capítulo 18 versículos do 1 ao 4. Em batalha contra os filisteus, Saul e seu filho Jonatas morrem. Davi lamenta profundamente. Mesmo tendo sido perseguido por Saul, Davi demonstra respeito e honra ao rei falecido, mas precisava prosseguir com o que Deus já havia determinado. Davi então consulta ao Senhor sobre o próximo passo. Deus o orienta a subir para Hebrom, onde ele é ungido rei sobre a tribo de Judá. Podemos em 2 Samuel capítulo 2 dos versículo 1 ao 4. Enquanto isso, Isbosete, filho de Saul, é proclamado rei sobre o restante de Israel por Abner, comandante do exército de Saul. Isso dá início a um período de divisão e conflito entre a casa de Saul e a casa de Davi, que dura cerca de 7 anos. Com o tempo, Davi conquista o apoio das demais tribos. Após a morte de Isbosete, os anciãos de Israel vão até Hebrom e reconhecem Davi como rei sobre todo o povo. Ele é então ungido rei de Israel, consolidando sua liderança. Podemos ler em 2 Samuel capítulo 5 versículo 3. Como rei, Davi fez grandes feitos. Davi toma Jerusalém dos Jebuseus e a transforma na capital do reino, conhecida como a cidade de Davi. Podemos ler em 2 Samuel 5 versículos do 6 ao 10. Ele fortalece sua administração, constrói alianças e recebe ajuda de outros reis,
como Hirão de Tiro, que lhe envia materiais e trabalhadores para construir seu palácio. Davi também busca restaurar a centralidade da adoração a Deus. Ele organiza o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, com grande celebração e reverência. Podemos ler em 2 Samuel capítulo 6. Davi havia passado de pastor e guerreiro improvável para líder escolhido por Deus. Agora que se tornara rei de todo Israel, Davi decidiu trazer a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, a nova capital. A arca estava na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, desde que os filisteus a devolveram anos antes. Podemos ler em 1 Samuel capítulo 7 versículo 1. Ao chegar em Jerusalém, Davi colocou a arca em uma tenda especial, ofereceu sacrifícios e distribuiu alimentos ao povo. Esse momento marcou o início de uma nova fase espiritual para Israel, com a presença de Deus no centro da vida nacional. Davi não apenas trouxe a arca, mas também organizou os levitas para ministrarem diante dela continuamente, com louvor e música. 1 Crônicas capítulo 16 versículos do 4 ao 6. Com o coração cheio de gratidão, Davi expressou o desejo de construir uma casa permanente para o Senhor, um templo digno da presença divina. No entanto, Deus respondeu por meio do profeta Natã que Davi não seria o responsável por essa obra, pois havia sido um homem de guerra. Em vez disso, seu filho Salomão construiria o templo. Podemos ler em 2 Samuel capítulo 7 dos versículos 1 ao 13. Apesar disso, Deus fez uma aliança com Davi. Isso nos mostra que, por mais que erremos, há esperança para quem se volta ao Senhor com sinceridade. O Salmo 51 é prova viva de que Deus não rejeita um coração arrependido. Agora façamos uma oração para que Deus perdoe os nossos pecados e nos ajude a caminhar na presença dele. Senhor meu Deus, assim como Davi, eu reconheço que sou falho e dependo da tua graça todos os dias. Ensina-me a ter um coração sensível à tua voz, disposto a te obedecer e a me arrepender quando eu errar. Que eu nunca me afaste da tua presença. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Em nome de Jesus, amém.